página, engenheiro sincero lá. Os caras estão Não, indo mas tá sobre certo, tem que Laplace. seguir essas páginas mesmo. Então, turma, agora eu comecei a gravar, tá? Nossa aula de hoje de técnicas de controle sobre função de transferência, mas aí fiquem à vontade, tá? Para fazer pergunta e tudo mais, e falar, e é normal, tá? Porque depois só o pessoal da turma tem acesso às aulas que estão sendo gravadas, tá? Então, hoje a gente vai ver sobre função de transferência. Para a gente fazer a função de transferência, a gente tem que saber sobre o teorema de Laplace, eu acho que é Laplace, porque ele era francês, se não me engano. Então, mas vamos falar Laplace, que é mais normal. E aí a gente também vai. E eu vou falar o que a gente vai fazer para a aula de amanhã, que vai ser a parte de. A gente vai ver a função de transferência aplicada em um sistema que tem mola, e vai ficar mais visível sobre toda essa parte de diagrama de blocos que a gente fez a consideração nas aulas passadas, tá? Então vamos começar. Na aula de hoje, gente, a gente vai ter uma atividade para vocês, umas atividades para vocês fazerem. Então, se todo mundo puder pegar o caderno aí, já ficar preparado, que a gente vai fazer umas atividades juntos, tá? Então, vamos lá. Ó. Primeira coisa. Então, o que é uma função de transferência? A função de transferência, ela vai ser para definir aquela relação que a gente tem. Vocês lembram lá do diagrama de blocos? A gente tinha as nossas entradas e a nossa saída. E ali a gente tinha um G de S, um H de S. Então, esse H de S, esse G de S que a gente tinha ali no bloquinho, é a nossa função de transferência. Então, quando a gente chegava lá embaixo, no final a gente tinha uma função no meio, uma entrada e uma saída. E a nossa função vai ser a entrada por essa saída do sistema. Então, essa que é a nossa função de transferência que a gente estava sempre vendo no diagrama de blocos. E, então, é isso. Se alguém quiser até anotar, né? Então, função de transferência é a relação entre a saída e a entrada de um sistema. Sendo que o sistema, a gente pode ter vários tipos de sistemas de controle, né? Então, quando a gente faz toda aquela parte do diagrama de blocos, a gente vai chegar numa redução e a gente consegue chegar numa função de transferência. E essa função de transferência a gente colocar em valores, colocar numa notação matemática. Então, a gente consegue, através de todas as variáveis de entrada e de saída, a gente consegue colocar isso de forma matemática para a gente analisar qual que é o comportamento dos sinais. Então, tanto o sinal de entrada, quanto um sinal de saída, quanto uma perturbação, a gente consegue representar de forma matemática e a gente utiliza a função de transferência e o diagrama de blocos, que é para a gente fazer a visualização. Se a gente tem várias entradas e várias saídas, a gente vai ter que descobrir mais de uma função de transferência quando a gente tiver para várias saídas. Então, para cada saída, a gente vai ter uma determinada função de transferência para cada entrada e para cada saída. Mas tá bom, então a gente já é bem tranquilo, tá? Essa parte, assim, não é nada muito complexo. Vai ficando mais complexo a partir da aula de amanhã. Mas hoje vai ser tranquilo, tá? Não, mas qualquer dúvida vocês podem me parar. E então a função de transferência, a gente vai ter uma relação. Aí que a gente vai ver a parte dessa transformada de Laplace. Então, a função de transferência vai ser a relação saída-entrada. Então, se a gente tivesse assim uma entrada que a gente estava sempre considerando o R de S e uma saída C de S. E aí a gente tem ali no nosso bloquinho G de S. Então, o nosso G de S é a nossa função de transferência, seria então a nossa entrada pela nossa saída. Não, falei errado. Nossa saída pela nossa entrada. Então, a gente teria C de S sobre R de S, tá? Então, assim, essa é a nossa função função de transferência de uma forma genérica. Saída pela entrada. Mas para a gente chegar nessas partes de valores matemáticos, a gente tem que passar pela parte desse transformada de Laplace. Então, essa transformada de Laplace, a função de transferência depende dela. Então, é uma relação dessa transformada da saída pela transformada da entrada. Então, a gente vai ver hoje na aula de hoje, porque saber o que é a função de transferência é isso. Então, todo mundo já pegou, né? Quando a gente tem um sistema, vai ser saída pela entrada. Então, aqueles diagramas de blocos que a gente reduziu para chegar em um só. Então, a gente consegue. Agora, a gente vai começar a colocar isso em valores também para ficar mais fácil. E a gente tem que aprender sobre o que é essa transformada de Laplace. Mas não é nada bicho de sete cabeças. Ah, vocês lembram como que era cálculo de determinantes de matriz?
Matrizes? Isso. Eu pouca coisa. Mas tudo bem. A gente vai calcular hoje só matriz 3 por 3, mas eu vou dar uma revisadinha sobre matriz. Peraí. Certo, vamos lá então, ó. Aqui ainda sobre o teorema de Laplace. No teorema de Laplace, como a gente viu, ele vai depender direto. Quando a gente vai fazer esse teorema, a gente vai calcular um valor que chama o determinante. E depois desse valor que a gente vai chegar nesse determinante, vai ser o que a gente vai usar lá para a nossa função de transferência. Então, por isso que a gente tem que ver primeiro esse teorema, para depois a gente voltar para a nossa função de transferência. Porque uma depende da outra, né? Então, para o cálculo da função de transferência, a gente precisa saber chegar nesse determinante das nossas matrizes. Aí na aula de amanhã a gente vai ver exemplos práticos, tá? De como que a gente consegue fazer isso. Mas aí hoje a gente vai ver mais a parte de cálculos, tá? A gente vai fazer alguns cálculos juntos. Então, vamos lá. Então, quando a gente tem uma matriz, ó, a carinha da matriz... A carinha de uma matriz é essa aqui, né? Então, a gente tem valores em linhas e colunas. Então, ela está distribuída entre linhas e nas suas colunas. E o valor determinante, que é o que a gente vai chegar depois para a gente fazer o que a gente vai utilizar na nossa função de transferência, é um valor que a gente consegue operar todos os outros elementos da nossa matriz. Então, cada matriz a gente chega em um valor. E a gente consegue calcular esse valor determinante através desse teorema de Laplace. Como que a gente vai fazer isso, né? Então, primeira coisa, antes da gente começar, a gente tem que relembrar como que é a estrutura de uma matriz. Então, a gente tem aqui o exemplo dessa matriz, é uma matriz 3 por 3. Então, por que 3 por 3? Nós temos 3 linhas e 3 colunas. Cada elemento, né? Então, a gente chama cada númerozinho aqui de cada elemento da matriz. Então, cada elemento da matriz, ele está em uma posição. E essa posição é como se a gente fosse jogar um campo minado? É campo minado, que é aquele do navio? Né? Campo. Não é? Eu acho que é isso, que é aquele joguinho do navio, que campo naval? Batalha naval. Isso, batalha naval. Quando a gente tem a batalha naval, a gente tem lá, né? Linhas e as colunas, e aí vai tentando não morrer lá no negócio da batalha naval. Então, a matriz é como se fosse um jogo de uma batalha naval. Então, a gente tem cada ponto, né, é um elemento que está em determinada posição, que é determinada linha e determinada coluna. Então, por exemplo, aqui, ó, se a gente pegar aqui o A31, o primeiro número que a gente tem, ele se refere à nossa linha. E o segundo número se refere à nossa coluna. Então, aqui, ó, 31. O 3 significa que está na nossa terceira linha e o 1 significa que está na nossa primeira coluna. Lembrando, né, coluna vertical, linha horizontal. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que relembrar para fazer o cálculo do nosso teorema de Laplace. Lembrar como que estão os elementos na nossa matriz, eles se apresentam, e esses valores que a gente tem, né? Então, por exemplo, aqui, o A22. Então, quando a gente vê que esse elemento, o A22, porque a gente vai precisar para fazer o cálculo, então significa que o valor ali está na linha 2 e na coluna 2. Como se fosse mesmo uma batalha naval. Aí o que a gente tem que estar sempre lembrando é essa questão desse posicionamento de linhas e colunas. Primeiro número linha, segundo número vai ser da coluna. Mas beleza, então. Para a gente fazer o cálculo usando o teorema de Laplace, que é o que a gente vai utilizar para a função de transferência, a gente vai precisar chegar em cofatores. Então, o que são esses cofatores? Cofatores é um valor que a gente vai chegar, que esse valor a gente vai conseguir chegar no nosso valor, no nosso determinante. Se vocês não entenderem, a gente pode me parar, tá? Mas tudo bem, vamos lá. Então, nesses valores que a gente tem, esses cofatores, a gente tem uma fórmula de fazer o cálculo dele. Que quando a gente tem matrizes que elas são maiores, quando elas forem ficando maiores, a gente vai utilizando algumas técnicas para fazer os cálculos dessas matrizes. Então, quando a gente tem essa matriz, né, que ela é de 3 por 3, a gente utiliza cofator e o teorema de Laplace, ele usa
cofatores. Então, como que a gente faz esse... E o cofator, ele é um número mesmo, tá? Ele é um número que vai ser referente a... Deixa eu ver como eu explico. É um número que vai ser referente àquela matriz, mas não é o número determinante que vai fazer o que vai casar com todos os outros números. Então, o número determinante casa com todos os outros números da matriz. Mas o cofator ele vai casar com daquela linha e coluna que ele está ali. Por isso que a gente vai fazer a eliminação e usar uma técnica. Então, vamos lá, ó. Primeira coisa, vamos fazer o cálculo desses cofatores. Aí a gente vai fazer do... Aqui está só em letras, né? Mas depois o próximo a gente coloca em números. Se nós queremos descobrir esse cofator, que é um valor mesmo, a gente vai chegar num valor. 1, 2, 10, 20, um valor. Esse cofator a gente quer descobrir do A22. Então, nós queremos descobrir qual que é o valor, um outro valor que vai ser compatível com esse valor do A22 aqui. Que é como se fosse esse valor determinante. Então, para esse elemento do A22, primeira coisa que a gente faz, eu acho que talvez vocês até já viram isso no ensino médio, que geralmente é matéria do ensino médio, mas, ó, primeira coisa que a gente faz, a gente vai fazer uma bolinha nesse A22 e eliminar todos os valores que são da linha dele e da coluna dele. Então, aqui, a bolinha ficou meio confusa, mas ela é aqui, ó, no A22, tá? É que na hora de eu dei um enter e aí não ficou muito bonito. Mas é como se estivesse aqui no A22. E a gente vai eliminar o A21, A23, A32 e A12. Então, a gente elimina o da linha e o da coluna do A22. É a primeira coisa que a gente faz. E aí a gente reescreve com os elementos que sobraram. Então, vai sobrar o A11, A31, A13, A33. Alguma dúvida em relação a essa parte? Vocês estão aí ainda? Aquele sistema que corta em transversal é com mais bloco, com mais número? Ah, sim, sim. Uhum. Aquele sistema que você reescreve as colunas e aí para calcular o determinante, Isso, você e diz? corta na... Uhum. É quando a gente E, tiver mais... é, Quando a gente tiver uma matriz 4x4... E também dá para fazer o cálculo aqui, mas é que como para fazer o cálculo usando o teorema de Laplace, a gente quer utilizar os cofatores, aí a gente utiliza dessa forma. assim, É que no teorema de Laplace a gente vai descobrir os determinantes utilizando os cofatores, é por isso que a gente faz essa eliminação. Mas aí, por exemplo, se a gente chegasse numa matriz 3x3, aí para a gente chegar no determinante dela, a gente podia usar, aí a gente ia fazer uma outra técnica, mas aí é porque a gente vai utilizar sempre matriz 3x3. Então aí não... A gente pode ficar mais simples aqui. Mas eu entendi a pergunta. Mas deu para entender até aqui, Pierre, Leandro? A gente vai colocar em valores depois, vai ficar mais fácil, acho, de ver. Ó, mais ou menos, professora. Eu não posso falar nada porque, assim, quando tem esses, tipo A11, A12, A13, essas coisas assim, letras, essas coisas, me confundam um pouco a cabeça. Mas depois, se tiver números, aí o negócio vai. Tá bom, então. Mas a gente já vai chegar, eu já vou passar uns dois para a gente fazer aqui, ó, que tem números, aí vai ficar mais fácil para a gente tudo visualizar. Então, no caso ali, a gente chegou no... A primeira coisa, a gente fez... Qual que é o cofator? Então, eu quero o cofator do A22. Então, a gente pegou, a gente tinha o A22, traçou uma linha na linha dele, no caso, na linha 2, e na coluna 2. E aí, os elementos que sobraram, que é onde a linha não estava passada, é os elementos que a gente forma uma nova matriz. Então, aí, no caso, a gente tinha uma matriz 3x3, agora a gente forma uma matriz 2x2. O nosso terceiro passo para a gente fazer o cálculo desse cofator
é uma fórmula que a gente já tem pronta. Então, para a gente saber o cofator daquele elemento A22, como que a gente faz? A gente vai ter menos 1 mais J, I mais J, desculpa. Então, esse I mais J é o quê? Linha mais a coluna. Então, lá eu tenho a linha 2, coluna 2. Então, eu vou fazer aqui 2 mais 2. Se eu tivesse, por exemplo, linha 3, coluna 2. Então, seria 3 mais 2. Se eu tivesse linha 1, coluna 1. 1 mais 1. Então, o I é de linha, o J é de coluna, tá? E o MJ é essa nova matriz que eu cheguei, né? Então, a gente chegou ali na matriz, né? Na M22, que é essa aqui, ó, que sobrou os elementos. A11, A31, A13, A33. Então, a gente consegue chegar nessa nova matriz. É uma fórmula da gente fazer uma simplificação também. Então, o cofator desse meu elemento A22 vai ser menos 1 elevado a 4, então menos 1 elevado a 4 vai dar mais 1. E a gente faz aqui a multiplicação da matriz, né, para chegar no determinante dessa matriz. Que aqui vai ser, ó, multiplicando para a direita, em cruzado assim, né, no caso A1 vezes o A33 é positivo. E aí, do outro lado, quando a gente vai multiplicar para a esquerda, vai ser negativo. Então, a gente vai ter menos A13 vezes A31. Então, é uma fórmula que a gente tem para calcular o determinante dessa matriz 2 por 2 e para a gente chegar nesse cofator. Então, vai ser uma das fórmulas. E por que a gente precisa saber como que a gente faz esse cálculo desse cofator? É porque... Oi, Alan, tudo bom? Oi, professor. Bom te ver. Não te ver, mas te ver. E aí, tudo certo? Tudo certo. A gente está falando hoje sobre funções de transferência e estamos vendo sobre teorema de Laplace. Aí eu vou passar agora um exemplo com números. Mas aí tá tranquilo. Tá ok. Mas, beleza. Então, vamos lá agora, ó. Esse aqui é outro, mas é o outro, só que sem número, tá? Então, aqui, se a gente quisesse descobrir o cofator do A31. Então, se eu quero do A31, vai ser desse meu elemento ali, A31. Então, aqui, ó, fiz uma bolinha no meu elemento e vou eliminar tudo que está na linha e na coluna dele. Então, eu elimino o A32 e o A33 e eu elimino o A11 e o A31. Então, eu elimino esses 5 elementos aqui e consigo chegar numa matriz 2 por 2. 2 linhas, 2 colunas. Então, aqui a matriz que a gente vai ter resultante é com o elemento A12, A13, A22, A23. Então, para a gente fazer os cofatores, a primeira coisa que a gente faz, qual elemento que eu estou analisando, qual elemento que eu quero? Então, eu vou querer, no meu caso aí, do meu A31. Faço uma bolinha onde ele está, traço uma reta, ali uma linha, né? Uma linha na coluna e uma linha na linha que ele está. E eu vou chegar numa matriz reduzida, numa matriz 2 por 2, no caso, a gente tem uma matriz 3 por 3. Depois que a gente fez isso, a gente vai calcular o cofator, né? Então, o cálculo do cofator, a gente tem menos 1, I mais J, lembrando, I de linha, J de coluna, e a matriz nova que a gente chegou, no caso, uma matriz 2 por 2. Nós temos aqui 3, a linha 3 e a coluna número 1. Então, a gente faz 3 mais 1. Então, a gente vai chegar aqui no 4 e a gente reescreveu a matriz que a gente chegou lá, numa matriz reduzida. Menos 1 elevado a 4 fica mais 1 positivo e a gente calcula o determinante dessa matriz 2 por 2. Então, o cálculo dessa matriz 2 por 2 é para a direita, né? Quando a gente multiplica cruzado para a direita é positivo, então A12 vezes A23. Para a esquerda, quando a gente multiplica, vai ser negativo, então vai ficar aqui menos A13 vezes A22. Então, dessa forma, a gente chega no valor do cofator, que é um valor mesmo. A gente vai utilizar para depois a gente saber o determinante que a gente vai utilizar na função de transferência.
Querem que a gente coloque isso em valores? Para ficar mais fácil de ver? Vamos, gente, anima, que é quinta. Então tá, ó, vamos lá então. Voltando rapidinho aqui no teorema, então a gente já viu ali como que a gente faz o cálculo do cofator. Então agora vamos ver a parte do nosso teorema. Esse teorema, ele, quando a gente vai fazer uma escolha de uma linha ou uma coluna. Então essa linha, essa coluna vão ser as nossas de referência. No caso, a gente vai utilizar até para ficar mais fácil. Então as primeiras a gente vai utilizar. Se a gente utilizar outra linha e outra coluna, não vai fazer diferença, tá? No final, ele tem que dar o mesmo valor. Para o determinante, ele vai ser igual, independente de qual linha ou coluna a gente escolher. Nesse caso aqui, eu fiz a escolha da primeira linha. Então tá, então a gente vai escolher a primeira linha, e esse é o nosso teorema de Laplace, tá? Como a gente vai fazer o cálculo desse determinante. Então, escolhendo aqui, por exemplo, a primeira linha, não teria problema escolher a segunda, a terceira, ou escolher a primeira coluna, não teria problema nenhum, tá? Só mudaria os valores, mas no final chegaria no mesmo valor. Então tá. A gente escolhe o elemento da primeira linha, e esse elemento da primeira linha vai multiplicar o cofator daquele primeiro elemento. Então a gente vai fazer aquelas técnicas que a gente viu da parte dos cofatores. Então aí vocês lembram? Primeiro passo, veja onde é o meu elemento de referência, aí eu corto a linha e a coluna dele, chego numa matriz reduzida, e depois a gente joga naquela fórmula. Menos 1 elevado a I mais J, sendo que o I é linha, o J é a coluna, então linha mais a coluna, e a gente vai fazer a multiplicação da nossa matriz reduzida que a gente chegou. E a gente consegue chegar no valor do cofator. Então, quando a gente for fazer esse cálculo aqui do teorema, esse A11, ele vai ser um valor. E o nosso cofator vai ser outro valor também. Então, a gente consegue chegar depois no valor do nosso determinante, né? Lembrando que o valor do nosso determinante é um valor que vai ser comum a todos os elementos da nossa matriz. E cada matriz tem um valor de um determinante. Então, independente se você escolher qual linha e qual coluna, tem que dar um valor igual do determinante, tá? Mas vamos fazer no nosso caso aqui, vamos usar a primeira linha, que é a A1, A12, A13. O primeiro elemento, o primeiro númerozinho indica a linha e o segundo indica qual coluna que ele está. Então, a gente vai colocar, ó, quem tá com o caderno aí já vai se preparando, que aí vocês vão fazer o cálculo do cofator do 1, 2 e do 1, 3. A gente vai fazer junto o cálculo do 1, 1, mas os outros dois eu quero que vocês que calculem, tá? Então, vamos lá, gente. Presta atenção como que a gente vai fazer esse cálculo. Nós temos essa matriz aqui, ó. A matriz tem na sua primeira linha o valor de 3, 0 e menos 1. Na sua segunda linha, temos 1, 2 e 3. E na sua terceira linha, nós temos 4, menos 2 e 1. Então, nós temos uma matriz 3 por 3, pois nós temos 3 linhas e 3 colunas. Vamos calcular, então, o valor desse determinante usando esse teorema, que vai ser um teorema que a gente vai utilizar bastante. Então, para calcular esse determinante, escolhendo a nossa primeira linha. Então, a gente escreve aqui, ó, A1. Então, esse valor do A1 vai ser qual? Que é a primeira linha, a primeira coluna. Qual que é o valor? Qual que é o valor do meu A1? 2. Isso mesmo, Pierre, muito bem. É o valor do 3, né? Porque ele tá aqui, ó. Esse é como se for, ele tá o primeiro elemento, é o elemento número 1 da minha linha 1, da minha coluna 1. Então tá. E agora aqui, ó, o meu elemento, o meu segundo elemento, o meu A12, quem que é? Ele tá na primeira linha, segunda coluna. Quem que é ele? Qual que é o valor dele? Zero. Isso, 0, muito bem, então é 0. E do meu A13, que é a primeira linha, terceira coluna? Menos 1. Isso, exatamente. Então, esses vão ser os valores que a gente vai utilizar para substituir, para descobrir o nosso determinante. Então,
Então, nós já temos o valor do nosso A1, A12, A13, mas não temos o nosso valor dos nossos cofatores. Então, agora a gente vai fazer os cálculos dos nossos cofatores. Então, vamos lá. Primeiro, vamos calcular o cofator do A11. Então, tá, aqui, ó, vamos fazer o cálculo do cofator A1. A gente já viu que o nosso A1 é o número 3 ali, né? Que é esse primeiro valor ali logo da esquerda. A gente traça uma bolinha nele e vamos eliminar todos os valores da coluna dele e todos os valores da linha dele. E a gente vai chegar numa nova matriz que a gente vai utilizar para fazer o cálculo do cofator. Então, a gente eliminou o 0, eliminamos o -1, eliminamos o 1 e eliminamos o 4. Então, a gente vai chegar aqui nesse valor, ó, na nova matriz. Então, a matriz 2, 3, -2 e 1. Então, a gente consegue fazer... os primeiros 2 passos a gente já fez. Então, eliminamos e reescrevemos a nova matriz. Agora, a gente vai fazer o cálculo desse cofator propriamente dito. Então, como que é? Uma formulazinha pronta já. Então, a gente tem aqui, ó, o cofator de IJ, sendo que o nosso I vai ser o número 1, né? Porque a gente está pegando aquele elemento 1, e o nosso J vai ser o 1 também. Então, tanto que aqui embaixo já está substituído. Aí, a nossa fórmula é -1, I mais J, I de linha, J de coluna. Eu sei que vocês cansam de toda hora que eu repito, mas é para gravar. E o M, o 1 é o M que a gente descobriu agora daquele elemento, quando a gente fez a eliminação lá das linhas e da coluna dele, né? Então, a gente chega aqui. Se a gente quer descobrir o cofator do nosso 1, a gente vai fazer 1 mais 1 e a gente vai fazer -1 elevado a 1 mais 1, né, que vai ser 2, e a gente vai fazer o determinante dessa matriz que a gente conseguiu reduzir nesses nossos 2 primeiros passos. Relembrando como a gente faz o cálculo, né, então a gente tem, quando a gente multiplica para a direita, vai ser positivo. Quando a gente multiplica para a esquerda, esse valor ele vai ser negativo. Então, aqui a gente vai fazer 2 vezes 1, menos 3 vezes -2. Então, no final, a gente vai ter -1 elevado ao quadrado, -1 vezes -1, vai ficar um positivo, né? Então, aqui a gente pode escrever mais 1. 2 vezes 1 vai ser 2. Aí, menos 3 vezes -2. Então, quando a gente tem menos com menos, a gente chega em positivo, né? No caso de uma multiplicação. Como aqui é uma multiplicação, a gente vai chegar em mais 6. Então, a gente chegou aqui em 2 mais 6. Então, a gente, vezes um positivo, o nosso cofator para esse nosso elemento 1 ali vai ser 8. Então, o nosso cofator vai ser 8. E esses cofatores a gente vai utilizar para chegar no valor do nosso determinante usando esse teorema. Tem outras formas de calcular o determinante, né? Mas esse teorema, ele calcula o determinante dessa forma, usando os cofatores e os nossos elementos que a gente escolhe daquela linha. Dúvidas em relação a como a gente faz esse cálculo dos cofatores? Bora treinar, então? Ai, turma, anime, eu gosto de ver vocês mais falantes. Vocês estão muito quietos. Professora, Fala, Rafael. entendi só aquela questão do 1 mais 1 ali, que estava no slide anterior, o último agora. Esse aqui. Onde tá o I e o... Esse 1 mais 1 é referente a qual aí? Esse aqui? Ao Tá. C11? Esse aqui? Isso. Isso, exatamente, PR. Então, aqui o 1 vai ser a linha do nosso elemento que a gente está analisando. O I, desculpa, vai ser da nossa linha. E o J da nossa coluna. Então, no caso, a gente quer o cofator daquele elemento A11. Então, se fosse A1, 2, ia ser 1 mais 2. Ia ser 1 mais 2, Rafael. Ah, entendi.
Porque aqui, ó, quando a gente faz o cálculo dos cofatores, a gente vai analisar. Então, por exemplo, aqui, ó, até voltando nessa parte do teorema, no caso desse slide aqui, eu escolhi para fazer da primeira linha. Mas se por acaso eu escolhesse fazer da segunda linha, aí aqui ia ser A2, 1. Então, o cofator que eu ia calcular é 2 e 1. O cofator do meu elemento 2 e 1. Linha 2, coluna 1. E aqui teria que ser 2, 2. Então, seria o cofator 2, 2. Aí aqui seria 2, 3. Então, seria o cofator 2, 3. Então, olhando esse elemento que a gente escolheu, né, dessa nossa linha, ou a gente tem que pegar a linha ou a coluna inteira. Então, no caso, se a gente pegasse a linha 2, então a gente teria que ver o cofator daquela nossa linha 2, que é um outro valor de referência. Entendi. Então, beleza. Então, vamos lá. Eu quero que vocês calculem o cofator do 1, 2. Utilizando essa nossa matriz. Tá todo mundo com um caderno aí? Quem que deu uma risadinha aí que tá sem caderno?